Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Tem coisa que acontece nesse mundão que a gente não consegue explicar, mesmo querendo. O que vou contar agora foi com Dona Aparecida, mulher que sempre viveu sozinha lá no alto do morro, numa casinha que parecia ter brotado da própria terra. Ela era benzedeira, dessas que conhecem as ervas e sabem as orações certas para cada tipo de mal. Dona Aparecida tinha uns 60 anos, cabelo grisalho sempre preso num coque apertado e mãos calejadas de tanto trabalhar na terra. A casa dela ficava no final de uma trilha íngreme, cercada por um quintal cheio de plantas medicinais que ela mesma cultivava. Arruda, guiné, comigo, ninguém pode, erva cidreira, boldo, tudo organizadinho em canteiros que ela regava toda manhã bem cedo. As pessoas da região toda conheciam Dona Aparecida. Quando alguém ficava doente e o médico não dava jeito, lá iam eles subir o morro para pedir ajuda. Ela nunca cobrava nada, só pedia que trouxessem alguma coisa do quintal quando viessem. Uns ovos, uma galinha, uns legumes. Dizia que a cura não podia ser comprada, só recebida com fé. A casa dela era simples. Sala pequena com uma mesa de madeira onde ela fazia as consultas, cozinha nos fundos, um quarto e uma salinha que ela usava para guardar as ervas secas. Mas o que mais chamava a atenção era um quartinho no fundo da casa que ela mantinha sempre trancado. Nunca ninguém soube o que tinha lá dentro. E quando perguntavam, ela só dizia que era coisa de trabalho. Foi no começo de maio que as coisas começaram a ficar estranhas. Dona Aparecida acordou numa manhã e encontrou todas as plantas do quintal murchas, como se alguém tivesse jogado água fervendo em cima delas. Estranho, porque no dia anterior tudo estava verdinho e bonito. Isso não é coisa normal, ela murmurou, passando a mão pelas folhas mortas da arruda. A planta sempre foi das mais resistentes, e ver ela assim, toda preta e murcha, deixou Dona Aparecida com o coração apertado. Ela tentou salvar o que dava, regando as plantas com água benta e fazendo uma oração, mas não adiantou. Em 2 dias, todo o quintal tinha virado um cemitério de plantas secas. E o pior, começou a aparecer um cheiro esquisito, meio doce, meio podre, que parecia sair da própria terra. No 3º dia, Dona Aparecida recebeu a visita da comadre Lourdes, que morava lá embaixo, perto da igreja. Lourdes subiu o morro ofegante com uma expressão de quem tinha visto coisa feia. "Comadre, que negócio é esse que está acontecendo aqui em cima?" Ela perguntou, olhando para os canteiros mortos. "O pessoal lá embaixo está falando que tem uma luz estranha aparecendo na sua janela de noite." Dona Aparecida franziu a testa. "Que luz, comadre. Eu nem acendo lamparina depois das 9. Uma luz azulada, comadre. Dizem que fica piscando na janela do quartinho dos fundos, aquele que a senhora sempre mantém trancado." Dona Aparecida sentiu um frio na espinha. O quartinho dos fundos era onde ela guardava suas coisas mais importantes. Os livros velhos de rezas que a avó tinha deixado, as ervas mais raras e outras coisas que ela não gostava de comentar. Mas ela tinha certeza de que não tinha nenhuma luz lá dentro. Naquela noite, Dona Aparecida ficou acordada, sentada na cozinha, prestando atenção em qualquer ruído. Lá pelas 11 horas, ela viu uma claridade fraca aparecer por debaixo da porta do quartinho. Era uma luz azulada mesmo, que piscava devagar, como se fosse um coração batendo. Ela pegou a chave que guardava debaixo do colchão e foi até a porta. Mas quando chegou perto, a luz se apagou. Dona Aparecida ficou ali parada, com a chave na mão, sem coragem de abrir. Alguma coisa dentro daquele quarto tinha mudado, e ela não sabia o que era. No dia seguinte, chegou na casa dela uma mulher que nunca tinha visto antes. Era nova, devia ter uns 30 anos, mas tinha uma aparência cansada, como se não dormisse há dias.
Trazia uma criança no colo, um menino pequeno que não parava de chorar. Dona Aparecida, eu vim de muito longe para falar com a senhora. A mulher disse, com a voz trêmula. Disseram que a senhora era a única que podia ajudar. Mas senta aí, minha filha, conta o que está acontecendo. Dona Aparecida respondeu, indicando uma cadeira na mesa. A mulher se chamava Valdirene e morava numa cidade pequena a uns 100 quilômetros dali. O filho dela, o pequeno Carlinhos, tinha começado a ficar doente há 2 semanas. Não era doença comum, não. A criança chorava sem parar, não conseguia dormir e toda noite acordava gritando como se estivesse vendo coisa terrível. Já levei ele em 3 médicos diferentes, Valdirene contou, balançando o menino no colo. Fizeram todo tipo de exame, mas não acharam nada. Disseram que é coisa de criança que vai passar. Mas eu sei que não é, Dona Aparecida. Tem alguma coisa de errado com meu filho. Dona Aparecida olhou para o menino. Ele tinha parado de chorar quando ela se aproximou, mas os olhinhos estavam vidrados, como se estivesse vendo alguma coisa que ninguém mais via. E tinha uma marca estranha no pescoço, como se fosse uma queimadura, mas muito pequena. Deixa eu ver essa marca aí, Dona Aparecida pediu. E quando tocou no pescoço da criança, sentiu a pele quente demais, como se tivesse febre alta. Mas o resto do corpo estava normal. Ela conhecia aquele tipo de marca. Já tinha visto antes, muitos anos atrás, quando ainda era nova, e aprendia os segredos da benzedura com a avó. Era sinal de que alguém tinha feito trabalho contra a criança, alguma coisa ruim que grudava na alma e não saía fácil. Minha filha, alguém fez mal para o seu menino, Dona Aparecida falou, baixinho. Mas não se preocupe, que isso tem jeito. Só que vai demorar uns dias para o tratamento fazer efeito. Ela foi buscar uma erva especial que guardava num pote de barro, fez um chá forte e deu para o menino beber. Depois pegou um galho de arruda seca que tinha sobrado e passou pelo corpinho dele, fazendo uma oração em voz baixa. O menino dormiu na hora, como se tivesse tomado um remédio muito forte. Traz ele aqui amanhã e depois de amanhã também, Dona Aparecida instruiu. E não deixa ninguém estranho chegar perto dele, ouviu? Valdirene agradeceu e foi embora com o filho nos braços. Mas quando elas sumiram na curva da trilha, Dona Aparecida sentiu uma coisa estranha no ar. Era como se alguém tivesse ficado observando, escondido no mato. Ela olhou ao redor, mas não viu ninguém. Naquela noite, a luz azulada apareceu de novo no quartinho. Dessa vez, Dona Aparecida juntou coragem e abriu a porta. Lá dentro, tudo estava normal. Os livros na prateleira, os potes com ervas, as velas que ela usava nas orações. Mas tinha uma coisa diferente. No meio da mesinha onde ela fazia os trabalhos mais sérios, tinha uma boneca pequena, feita de pano e palha. Dona Aparecida nunca tinha visto aquela boneca antes. Ela era mal feita, com linhas escuras costuradas onde deviam ser os olhos e a boca. E tinha cabelo de verdade grudado na cabeça. Cabelo de criança, loirinho e macio. Meu Deus do céu, ela sussurrou, reconhecendo o cabelo. Era igualzinho ao do menino que ela tinha benzido mais cedo. E a boneca tinha uma agulha espetada bem no pescoço, no mesmo lugar onde o menino tinha a marca estranha. Dona Aparecida entendeu na hora o que estava acontecendo. Alguém tinha feito um trabalho contra a criança e, de algum jeito, a boneca tinha aparecido no quarto dela. Mas como? Ela sempre mantinha aquele quarto trancado e era a única que tinha a chave. Ela pegou a boneca com cuidado e levou para a cozinha. Acendeu o fogo no fogão a lenha e ia jogar a boneca nas chamas, mas quando chegou perto do fogo, sentiu uma resistência, como se alguma coisa tivesse segurando o braço dela. E então escutou um sussurro, bem baixinho. Não, não queima, ela vai morrer. Dona Aparecida largou a boneca na mesa e se afastou. A voz não tinha vindo de lugar nenhum. Parecia que tinha saído do ar mesmo. E ela sabia que ela era a criança, o pequeno Carlinhos.
Se queimasse a boneca, o menino ia morrer junto. Mas então, quem tinha feito aquilo? E por que tinham escolhido a casa dela para esconder a boneca? Dona Aparecida passou o resto da noite pensando, tentando entender o que estava acontecendo. Até que se lembrou de uma coisa que a avó sempre dizia: quando você mexe com força do bem, sempre aparece alguém mexendo com força do mal. No dia seguinte, Valdirene voltou com o menino. Ele estava um pouco melhor, menos agitado, mas ainda chorava muito. Dona Aparecida repetiu o benzimento, mas dessa vez prestou atenção se tinha alguém observando. E tinha mesmo. Era uma mulher mais velha, de cabelo preto amarrado num lenço, que ficava escondida atrás das árvores, observando tudo. Quando Dona Aparecida olhou na direção dela, a mulher se afastou, mas não antes de fazer um gesto com a mão, como se estivesse jogando alguma coisa na direção da casa. Valdirene, me diz uma coisa, Dona Aparecida perguntou, depois de terminar o benzimento. Você não brigou com ninguém ultimamente? Não tem ninguém que possa querer fazer mal para você ou para o menino? Valdirene pensou um pouco, e então o rosto dela ficou pálido. Tem sim, Dona Aparecida. Tem uma mulher lá na cidade, a Conceição. Ela queria que eu namorasse o filho dela, mas eu não quis. Depois que casei e tive o Carlinhos, ela começou a falar mal de mim para todo mundo. E essa Conceição, ela mexe com essas coisas? Dona Aparecida perguntou, mas já sabia a resposta. Dizem que sim, que ela faz trabalho para separar casal, para dar azar nas pessoas, mas eu nunca acreditei muito nessas coisas. Dona Aparecida suspirou. Agora entendia tudo. A tal da Conceição tinha feito um trabalho contra a criança e tinha conseguido um jeito de colocar a boneca no quarto dela. Mas como? Esse era o mistério que ela precisava resolver. Naquela tarde, depois que Valdirene foi embora, Dona Aparecida resolveu investigar. Saiu no quintal e procurou sinais de que alguém tinha entrado na casa. E encontrou pegadas pequenas na terra ao redor da janela do quartinho. E mais, um buraco pequeno na parede, quase escondido atrás de uma tábua solta. Alguém tinha feito um furo na parede e tinha usado ele para colocar a boneca dentro do quarto. E pelas pegadas, essa pessoa tinha voltado várias vezes. Dona Aparecida tampou o buraco com barro e colocou uma proteção de sal grosso ao redor da casa inteira. Mas quando a noite chegou, ela percebeu que isso não ia ser suficiente. A mulher do lenço preto apareceu de novo, dessa vez mais perto da casa. E ela não estava sozinha. Tinha mais 2 pessoas com ela, todas vestidas de preto, carregando sacos que pareciam ter coisas pesadas dentro. Dona Aparecida se escondeu atrás da cortina da janela e ficou observando. As 3 mulheres fizeram um círculo no terreiro, bem na frente da casa, e começaram a tirar coisas dos sacos. Velas pretas, bonecas pequenas, ossos de animais e outras coisas que Dona Aparecida não conseguiu identificar. Elas acenderam as velas e começaram a fazer algum tipo de ritual. Uma delas, a mais velha, começou a falar palavras numa língua que Dona Aparecida não entendia. As outras 2 respondiam em coro, sempre repetindo as mesmas palavras. E então Dona Aparecida percebeu o que elas estavam fazendo. Não era só um trabalho contra a criança. Elas estavam tentando tomar o poder dela, roubar a força que ela tinha para curar as pessoas. Era um trabalho muito mais sério e perigoso do que ela tinha imaginado. Ela pegou a Bíblia velha que pertencia à avó e começou a rezar, bem baixinho, sem que elas percebessem. E conforme ela rezava, as velas das mulheres começaram a tremeluzir, como se um vento forte tivesse começado a soprar. A mulher mais velha olhou na direção da casa e apontou para a janela onde Dona Aparecida estava escondida. Ela tinha sido descoberta. As 3 mulheres começaram a caminhar na direção da casa, carregando as velas pretas e murmurando palavras que pareciam xingamentos. Dona Aparecida trancou a porta e continuou rezando,
mas agora em voz alta. E aconteceu uma coisa que ela nunca ia esquecer. A boneca que estava em cima da mesa da cozinha começou a se mover sozinha, como se tivesse vida própria. A boneca se levantou, mesmo com a agulha no pescoço, e começou a andar pela mesa. Depois, pulou no chão e começou a caminhar na direção da porta, como se quisesse sair para se juntar às mulheres lá fora. Mas Dona Aparecida não deixou. Pegou a boneca com a mão e segurou firme, mesmo sentindo uma força estranha tentando puxar ela para longe. E então, numa decisão que podia custar a vida da criança, ela arrancou a agulha do pescoço da boneca. Lá fora, as 3 mulheres gritaram ao mesmo tempo, como se tivessem sentido dor física. E então começaram a bater na porta, cada vez mais forte, como se quisessem quebrar ela. "Abre essa porta, Aparecida!" gritou a mulher mais velha. "Você não sabe com quem está mexendo." "Eu sei muito bem com quem estou mexendo," Dona Aparecida respondeu, segurando a boneca com uma mão e a Bíblia com a outra. "E vocês que não sabem com quem estão mexendo." A porta começou a tremer como se fosse cair, mas Dona Aparecida continuou rezando. E então, de repente, tudo ficou quieto. As batidas pararam, as vozes sumiram e o silêncio tomou conta da noite. Dona Aparecida esperou até o amanhecer para abrir a porta. Quando saiu, encontrou o terreiro todo revirado, com as velas pretas espalhadas pelo chão e sinais de que as mulheres tinham saído correndo. Mas no meio do círculo onde elas tinham feito o ritual, havia 3 bonecos de pano, todos queimados, como se tivessem sido atingidos por um raio. Ela entendeu que o trabalho tinha virado contra elas mesmas. E quando olhou para a boneca que ainda estava na mão dela, viu que a marca do pescoço tinha desaparecido. No dia seguinte, Valdirene apareceu com o menino para a última sessão de benzimento. Carlinhos estava completamente curado, brincando e rindo como qualquer criança normal. A marca do pescoço tinha sumido e os olhinhos dele estavam claros e alegres. "Dona Aparecida, eu nem sei como agradecer," Valdirene disse com lágrimas nos olhos. "A senhora salvou meu filho." "Não foi eu não, minha filha. Foi Deus que deu força para quebrar o mal que tinham feito contra ele," Dona Aparecida respondeu, mas não contou nada sobre o que tinha acontecido na noite anterior. Depois que elas foram embora, Dona Aparecida queimou a boneca numa fogueira que fez no quintal. E conforme as chamas consumiam o pano e a palha, ela rezou uma oração de proteção para que nenhum mal voltasse a atingir a criança. Nos dias seguintes, ela soube que a tal da Conceição e as 2 companheiras dela tinham adoecido de uma hora para outra. Diziam que elas ficaram de cama por semanas, com febres altas e pesadelos terríveis. E quando melhoraram, nunca mais mexeram com trabalhos de macumba. Dona Aparecida replantou o quintal e dessa vez as ervas cresceram mais bonitas do que antes. O quartinho dos fundos voltou ao normal, sem luzes estranhas ou visitas indesejadas. E a casa dela voltou a ser um lugar de cura e paz. Mas ela sabia que a luta entre o bem e o mal nunca terminava. Sempre aparecia alguém querendo usar forças escuras para fazer mal aos outros. E sempre aparecia alguém como ela, disposta a lutar contra essas forças. Anos depois, quando Dona Aparecida já estava bem velhinha, ela contou essa história para uma jovem que veio aprender os segredos da benzedura com ela. E disse uma coisa que a moça nunca esqueceu. "Minha filha, quando você escolhe o caminho do bem, o mal sempre vem te testar. Mas se você tiver fé verdadeira e coragem no coração, ele nunca vai conseguir vencer." A jovem perguntou se Dona Aparecida não tinha medo de enfrentar essas forças perigosas. E ela respondeu: "Medo eu tenho, sim, mas medo de não conseguir ajudar quem precisa. Esse é o verdadeiro medo que uma benzedeira deve ter." Hoje Dona Aparecida já não está mais entre nós, mas a casa no alto do morro continua sendo um lugar de cura. A jovem que aprendeu com ela tomou conta de tudo, mantendo viva a tradição de usar o bem para vencer o mal. E dizem que nas noites muito escuras,
Quando o mal anda solto pelo mundo, ainda se pode ver uma luz suave na janela da casa, como se fosse um farol guiando as pessoas perdidas de volta ao caminho certo. A história de Dona Aparecida se tornou lenda na região, lembrada sempre que alguém precisa de coragem para enfrentar as forças das trevas. E ensina que o bem sempre vence, desde que tenha pessoas corajosas o suficiente para lutar por ele. Porque no final das contas, é isso que separa a luz da escuridão. Não a ausência do medo, mas a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando o medo está presente. Coisa mais estranha aconteceu com Dona Francisca, lá na igrejinha abandonada do povoado. Ela era zeladora da capela há mais de 20 anos, mulher devota que nunca faltava com suas obrigações, mesmo depois que o padre parou de vir e o lugar ficou meio esquecido pelo povo. Dona Francisca tinha seus 50 e poucos anos, era baixinha e gordinha, sempre vestia saia comprida e blusa de manga longa, mesmo no calor. Morava numa casinha simples, ao lado da igrejinha, herança que ganhou da mãe quando ela morreu. O marido tinha ido embora há muito tempo, deixando ela sozinha para cuidar de tudo. A igrejinha era pequena, construída de pedra e cal há mais de 100 anos. Tinha uns 15 bancos de madeira, um altar singelo com uma imagem de Nossa Senhora. E lá no alto, na torre, um sino de bronze que tocava todo domingo de manhã, chamando o povo para a missa. Mas fazia uns 2 anos que não tinha mais padre fixo. Só aparecia um de vez em quando para fazer batizado ou casamento. Mesmo assim, Dona Francisca continuava limpando a igreja toda semana, trocando as flores do altar, acendendo as velas. Dizia que era promessa que tinha feito para a mãe, e promessa não se quebra. Todo domingo, ela abria as portas para quem quisesse entrar e rezar, mesmo sem ter missa. Foi numa segunda-feira de junho que ela notou a primeira coisa estranha. Chegou de manhã para fazer a limpeza e encontrou todas as velas do altar acesas, mesmo sabendo que tinha apagado tudo no dia anterior. As velas estavam queimadas até a metade, como se tivessem ficado acesas a noite toda. Que estranho, ela murmurou, apagando as velas. Será que esqueci de apagar ontem? Mas Dona Francisca sabia que não tinha esquecido. Ela sempre conferia tudo 2 vezes antes de trancar a igreja. Era cuidadosa demais para esquecer uma coisa dessas. No dia seguinte, a mesma coisa. As velas acesas, queimadas até a metade. Dessa vez ela reparou que as flores do altar estavam diferentes também. Tinham sido trocadas por flores do mato, dessas que crescem em cemitério. Flores brancas e cheirosas, mas que ninguém costuma usar para enfeitar a igreja. Isso não está certo, Dona Francisca falou para si mesma. Alguém está entrando aqui de noite. Ela conferiu todas as fechaduras, as janelas, mas tudo estava bem trancado. Não tinha sinal de arrombamento, nada fora do lugar. Só as velas acesas e as flores trocadas. Na quarta-feira, Dona Francisca resolveu ficar até mais tarde, para ver se conseguia descobrir quem estava fazendo aquilo. Ficou escondida na sacristia, atrás da cortina que separava do altar, esperando. Mas não aconteceu nada. Lá pelas 9 da noite ela se cansou e foi para casa. No dia seguinte, mais uma vez as velas estavam acesas, mas dessa vez tinha algo novo. A imagem de Nossa Senhora tinha sido virada de costas para o altar, como se estivesse dando as costas para os fiéis. E no chão, bem na frente da imagem, tinha um círculo feito com sal grosso. Dona Francisca sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela conhecia aquele tipo de coisa. Quando era criança, a avó sempre contava histórias sobre pessoas que faziam trabalhos ruins dentro de igreja, virando as imagens de costas para tirar a proteção do lugar. Meu Deus, que maldade é essa? Ela sussurrou, endireitando a imagem e limpando o sal do chão. Foi nessa hora que ela escutou um barulho vindo da torre. Era como se alguém tivesse subido lá em cima e tivesse mexendo no sino. Dona Francisca olhou para cima, mas não viu ninguém.
O barulho parou e depois de alguns minutos, o sino começou a tocar. Não era o toque normal do domingo. Era lento, pesado, como o sino de defunto. E tocava numa hora que não fazia sentido, meio da manhã de uma quinta-feira qualquer. Dona Francisca saiu da igreja e olhou para a torre, mas não viu ninguém lá em cima. O sino tocou por uns 5 minutos e depois parou. Mas o som continuou ecoando na cabeça dela, como se tivesse ficado preso lá dentro. Era um som que gelava a alma, que fazia a pessoa pensar em morte e sofrimento. Naquela tarde, Dona Francisca foi conversar com seu Manuel, que morava perto da igreja e sempre ajudava ela quando precisava. Ele era homem de confiança, conhecia as Escrituras e entendia das coisas de Deus. Seu Manuel, tem coisa estranha acontecendo na igreja, ela contou, explicando sobre as velas, as flores e o sino. Tô com medo que seja coisa do demônio. Seu Manuel escutou tudo com atenção, balançando a cabeça. Ele era homem sério, não acreditava em bobagem, mas também sabia que existiam forças no mundo que a gente não entendia. Dona Francisca, a senhora já perguntou para os vizinhos se viram alguém entrando na igreja de noite? Ele perguntou. Já perguntei para todo mundo, ninguém viu nada. E o estranho é que não tem sinal de arrombamento, as fechaduras estão todas inteiras. Seu Manuel pensou por um momento. Pode ser que alguém tenha conseguido uma chave, ou então... Ele hesitou. Ou então o quê, seu Manuel? Ou então não é coisa desse mundo mesmo? Dona Francisca sentiu um frio na barriga. Ela sempre foi mulher de fé, mas também sabia que o mundo tinha seus mistérios, e nem tudo podia ser explicado com palavras. O que a senhora acha que eu devo fazer? Ela perguntou. Primeiro vamos benzer a igreja toda. Depois vamos ficar de vigília uma noite para ver se descobrimos o que está acontecendo. Naquele mesmo dia, seu Manuel trouxe água benta e os dois benzerem a igreja inteira. Cada canto, cada banco, cada imagem. Dona Francisca rezou o terço 3 vezes e seu Manuel leu trechos da Bíblia em voz alta. Quando terminaram, a igreja parecia mais calma, mais silenciosa. Era como se um peso tivesse saído do ar. Dona Francisca se sentiu mais tranquila, pensando que talvez aquilo tivesse resolvido o problema. Mas na sexta-feira de manhã, ela descobriu que as coisas tinham piorado. Não eram só as velas acesas agora. Todos os bancos da igreja tinham sido virados de ponta cabeça, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito, com muito cuidado. E no altar, em vez da imagem de Nossa Senhora, tinha uma boneca de pano, toda preta, com agulhas espetadas no corpo. Dona Francisca gritou quando viu aquilo. Não conseguiu segurar. Era a coisa mais feia e assustadora que ela já tinha visto na vida. A boneca tinha cabelo de verdade, cabelo grisalho que parecia ter sido cortado de alguém vivo. E os olhos eram botões vermelhos que pareciam estar olhando diretamente para ela. Ela correu para a casa de seu Manuel, tropeçando na pressa. Quando ele viu o estado dela, soube que alguma coisa grave tinha acontecido. Seu Manuel, tem uma coisa horrível na igreja, ela gritou, sem conseguir controlar o desespero. Tem uma boneca no altar toda cheia de agulhas. Os dois voltaram para a igreja juntos. Seu Manuel viu a boneca e ficou pálido. Ele também conhecia aquele tipo de coisa. Era macumba pesada, trabalho feito para fazer mal mesmo. Dona Francisca, isso aqui é coisa séria, ele falou sem tocar na boneca. Alguém está usando a igreja para fazer trabalho de magia negra. Mas quem faria uma coisa dessas, seu Manuel? E por que aqui, na casa de Deus? Justamente por isso, Dona Francisca. Quem faz esse tipo de coisa sabe que fazer dentro da igreja deixa o trabalho mais forte, mais perigoso. Eles arrumaram os bancos no lugar e seu Manuel pegou a boneca com cuidado, usando um pano para não tocar diretamente. Levaram ela para fora e queimaram numa fogueira que fizeram no quintal da casa de Dona Francisca. Conforme a boneca queimava, ela fazia uns ruídos estranhos como se estivesse gemendo.
e o cabelo grisalho soltava um cheiro horrível, de coisa podre misturada com enxofre. Dona Francisca e seu Manuel rezaram o tempo todo, até que sobrou só cinzas. Agora vamos ficar de vigília, seu Manuel decidiu. Vamos descobrir quem está fazendo isso. Naquela noite, os dois se esconderam na sacristia com uma visão boa do altar. Levaram café numa garrafa térmica e uns sanduíches, porque sabiam que ia ser uma noite longa. Ficaram em silêncio, só esperando. Lá pelas 2 da manhã, Dona Francisca cochilou um pouco. Acordou com seu Manuel balançando o braço dela. Ele estava pálido, apontando para o altar. Tinha uma mulher lá, bem na frente da imagem de Nossa Senhora. Era velha, cabelo comprido e branco, vestida com um vestido preto todo rasgado. Ela se movia devagar, como se tivesse dificuldade para andar, e carregava uma sacola de pano. A mulher tirou velas pretas da sacola e começou a acender no altar. Depois, tirou mais flores de cemitério e colocou no lugar das flores normais. E, por último, tirou outra boneca, ainda pior que a primeira. Meu Deus, quem é essa mulher? Dona Francisca sussurrou. Não sei, mas ela não é daqui da região, seu Manuel respondeu, também sussurrando. Nunca vi ela antes. A mulher terminou de arrumar as coisas no altar e então fez uma coisa que gelou o sangue dos dois. Ela se ajoelhou na frente da imagem de Nossa Senhora e começou a rezar, mas não era oração de cristão. Era alguma coisa numa língua estranha que parecia mais xingamento do que oração. Conforme ela rezava, as velas pretas começaram a tremeluzir, como se um vento forte tivesse entrado na igreja. E a imagem de Nossa Senhora começou a se mexer, muito devagar, como se estivesse tentando se afastar da mulher. Seu Manuel não aguentou mais. Saiu da sacristia com a Bíblia na mão e gritou: "Para com isso, essa é a casa de Deus." A mulher parou de rezar e olhou para ele. E quando Dona Francisca viu o rosto dela, quase desmaiou. Não eram olhos de pessoa viva. Eram 2 cavidades escuras, vazias, como se ela fosse uma caveira coberta de pele. A mulher se levantou devagar e começou a caminhar na direção de seu Manuel. Ele começou a ler a Bíblia em voz alta, e a cada palavra que ele falava, a mulher parava um pouco, como se as palavras machucassem ela. Pelo poder de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia deste lugar sagrado, seu Manuel gritou, segurando a Bíblia na direção da mulher. A coisa que parecia mulher abriu a boca e saiu um som que não era de gente. Era como vento passando por um túnel, misturado com choro de criança. E então ela começou a se desfazer, como se fosse feita de fumaça. Primeiro os pés, depois as pernas, depois o corpo todo, até que sobrou só uma nuvem escura que saiu pela janela. Dona Francisca saiu da sacristia, tremendo. As velas pretas tinham se apagado sozinhas, e a boneca nova tinha virado cinzas no altar. A imagem de Nossa Senhora estava no lugar certo, mas parecia que tinha lágrimas nos olhos. Seu Manuel, que coisa era aquela? Ela perguntou, ainda tremendo. Não sei direito, Dona Francisca, mas não era coisa boa, isso eu sei. Eles ficaram na igreja até amanhecer, rezando e fazendo vigília. Quando o sol apareceu, a igreja voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas os dois sabiam que tinham visto alguma coisa que não era desse mundo. No dia seguinte, seu Manuel decidiu pesquisar sobre a história da igreja. Conversou com as pessoas mais velhas da região, perguntou sobre coisas estranhas que podiam ter acontecido no passado. Foi a velha Dona Edith, que tinha mais de 80 anos, que contou uma história interessante. Muito tempo atrás, quando a igreja ainda era nova, uma mulher da região tinha perdido a filha pequena numa epidemia. Ela ficou tão desesperada que começou a fazer trabalhos de macumba, tentando trazer a filha de volta. Ela vinha na igreja de noite, fazia suas maldades no altar. Dona Edith contou. Diziam que ela conseguiu mesmo falar com a alma da filha, mas que outras coisas vieram junto, coisas ruins que ficaram grudadas na igreja. E o que aconteceu com ela? Seu Manuel perguntou.
Encontraram ela morta numa manhã, aqui mesmo na igreja. Estava ajoelhada no altar, mas já estava morta há dias. Enterraram ela no cemitério, mas depois tiveram que benzer a igreja várias vezes para tirar a maldição. Seu Manuel entendeu que a coisa que eles tinham visto era o espírito daquela mulher, que tinha voltado para continuar fazendo os trabalhos macabros. Mas por que agora? Por que depois de tanto tempo? A resposta veio quando ele descobriu que o cemitério antigo, onde a mulher tinha sido enterrada, tinha sido movido há alguns meses para construir uma estrada. Os ossos tinham sido transferidos para outro lugar, mas talvez alguma coisa tivesse ficado para trás. Dona Francisca, acho que sei o que está acontecendo, ele explicou. Quando mexeram no cemitério, devem ter perturbado o espírito daquela mulher. Agora ela está tentando continuar o que começou há muito tempo. Mas como vamos fazer para parar ela? Dona Francisca perguntou. Vamos ter que rezar muito e vamos ter que encontrar um padre que entenda dessas coisas. Isso não é trabalho para nós dois sozinhos. Eles conseguiram contato com um padre de uma cidade maior que tinha experiência com casos de possessão e assombração. Ele veio no domingo seguinte e fez uma cerimônia especial, benzendo a igreja inteira e fazendo orações específicas para expulsar espíritos ruins. Durante a cerimônia, aconteceram coisas estranhas. O sino tocou sozinho várias vezes, as velas se apagaram sem vento, e Dona Francisca jura que viu a sombra de uma mulher passando entre os bancos. Mas o padre continuou rezando sem se deixar intimidar. No final, ele jogou água benta em todos os cantos da igreja e declarou que o lugar estava purificado. Disse que o espírito da mulher tinha sido mandado para onde devia estar e que não voltaria mais. Dona Francisca ficou receosa, mas resolveu continuar cuidando da igreja. Nas primeiras semanas depois da cerimônia, tudo ficou normal. Não teve mais velas acesas, não teve mais flores trocadas, não teve mais bonecas no altar. Mas lá pelo final do mês, ela começou a escutar coisas estranhas de novo. Não eram mais as maldades de antes, mas eram ruídos que não deviam estar lá. Passos na torre, sussurros durante o dia, e às vezes, só às vezes, o sino tocava sozinho. Seu Manuel disse que talvez fosse só impressão, que depois de tudo que tinha acontecido, ela estava nervosa e imaginando coisas. Mas Dona Francisca sabia que não era impressão. Alguma coisa ainda estava lá, mais fraca do que antes, mas ainda presente. Ela decidiu que não ia mais ficar sozinha na igreja. Sempre que vinha fazer a limpeza, chamava alguém para ficar junto. E nunca mais ficou depois do sol se pôr, mesmo que tivesse trabalho para terminar. Os meses passaram e as coisas estranhas foram ficando mais raras. O sino ainda tocava sozinho de vez em quando, mas não era mais aquele som pesado de antes. Era mais suave, quase melancólico, como se fosse alguém chamando por ajuda. Dona Francisca começou a pensar que talvez o espírito da mulher não fosse totalmente mau. Talvez ela tivesse ficado perdida entre os mundos, procurando a filha que nunca conseguiu encontrar. E talvez, no fundo, ela só quisesse paz. Um dia, Dona Francisca tomou uma decisão corajosa. Entrou na igreja sozinha, acendeu uma vela para Nossa Senhora e falou em voz alta. Se você está aí, eu quero que saiba que entendo sua dor. Mas você não pode ficar aqui para sempre. Sua filha não está aqui. Ela está num lugar melhor. Você precisa ir encontrar ela. O sino tocou uma vez, bem suave, como se fosse uma resposta. E então, Dona Francisca sentiu uma presença ao lado dela, não assustadora como antes, mas triste, muito triste. Vá em paz, ela sussurrou. Vá encontrar sua filha. Uma brisa suave passou pela igreja, mesmo com todas as janelas fechadas. E então, tudo ficou em silêncio. Um silêncio diferente, mais profundo e mais calmo. Desde aquele dia,
A igreja nunca mais teve problemas. O sino só tocava quando seu Manuel subia na torre para tocar, as velas só se acendiam quando Dona Francisca acendia, e a paz voltou a reinar no lugar sagrado. Dona Francisca continuou sendo zeladora por muitos anos depois disso. Ela contava a história para quem quisesse ouvir, sempre lembrando que nem todos os espíritos são maus, alguns são só perdidos e precisam de ajuda para encontrar o caminho. E quando alguém perguntava se ela não tinha medo de cuidar de uma igreja que tinha sido assombrada, ela respondia: medo eu tenho do que os vivos podem fazer, não do que os mortos fazem. Os mortos, no fundo, só querem paz. São os vivos que trazem maldade para o mundo. A igrejinha continua lá até hoje, bem cuidada e sempre aberta para quem quiser entrar e rezar. O sino ainda toca aos domingos, chamando os fiéis para a oração. E dizem que às vezes, quando o vento sopra forte, ainda se pode ouvir um sussurro suave, como uma mãe cantando de ninar para uma criança que finalmente conseguiu encontrar. Dona Francisca envelheceu, cuidando daquele lugar sagrado, e quando chegou a hora dela partir, morreu em paz, sabendo que tinha feito a coisa certa, que tinha ajudado uma alma perdida a encontrar o caminho de volta para casa. E a igreja continua sendo um lugar de fé e esperança, onde as pessoas vão buscar conforto e proteção, porque no final das contas, foi isso que aconteceu lá. Não foi uma vitória do bem sobre o mal, mas uma vitória da compreensão sobre o medo, da compaixão sobre o julgamento. A história de Dona Francisca e da mulher perdida se tornou lenda na região, contada sempre que alguém precisa lembrar que até os espíritos mais assustadores podem estar apenas procurando um pouco de paz e compreensão. Tem história que a gente escuta e pensa que é mentira, mas quando acontece com a gente mesmo, aí sim a coisa muda de figura. O que vou contar agora aconteceu com Dona Neuza, lá para os lados da fazenda do finado seu Antônio, numa época que o tempo parecia pesado demais para ser normal. Dona Neuza sempre foi mulher trabalhadora, dessas que levanta antes do galo cantar e só para quando a lua já está bem alta no céu. Viúva há mais de 10 anos, ela tocava sozinha um pedacinho de terra que herdou do marido, criando suas galinhas, cuidando da horta e vendendo uns quitutes na cidade aos sábados. A casa dela ficava meio afastada, lá onde a estrada de terra vira uma trilha estreita que some no meio do mato. Era final de março, quando as coisas começaram a ficar esquisitas. Fazia semanas que não chovia uma gota. E a lagoa, que sempre teve água, mesmo nos tempos mais secos, começou a minguar de um jeito que ninguém nunca viu. Todo dia ela secava um pouco mais, deixando uma borda escura na terra que parecia uma ferida aberta. Isso não tá certo, murmurava Dona Neuza toda manhã, olhando pela janela da cozinha enquanto coava o café. A lagoa sempre foi o ponto de referência da região. As crianças aprendiam a nadar ali, o gado bebia daquela água e nos domingos as famílias vinham fazer piquenique na sombra das árvores que cresciam ao redor. Mas agora, com a água baixando tanto, começaram a aparecer coisas que ninguém esperava ver. Primeiro foram os ossos velhos de animais, brancos como cal, espalhados pelo fundo lamacento. Depois, pedaços de madeira podre que pareciam restos de alguma construção antiga. E por último, no meio de tudo aquilo, uma cruz de ferro toda enferrujada, cravada na terra como se marcasse algum lugar importante. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Dona Neuza se perguntava, mas não tinha coragem de chegar perto. Alguma coisa naquele lugar não estava certa, e ela sentia um arrepio subir pela espinha toda vez que olhava na direção da lagoa. A cruz não era pequena, não. Tinha uns 2 metros de altura, feita de ferro grosso que já tinha visto dias melhores.
Estava toda coberta de ferrugem e tinha umas marcas estranhas gravadas no ferro, como se alguém tivesse tentado escrever alguma coisa muito tempo atrás. Dona Neuza até pensou em ir lá ver de perto, mas toda vez que se aproximava, sentia um peso no peito, como se o ar tivesse ficado mais grosso. Foi numa quinta-feira que ela viu a primeira sombra. Estava estendendo roupa no varal quando percebeu um movimento estranho do lado da lagoa. Era uma figura alta, meio curvada, que parecia estar mexendo em alguma coisa ali no fundo seco. Dona Neuza esfregou os olhos, pensando que era coisa da vista cansada, mas quando olhou de novo, a figura tinha sumido. Deve ser alguém da cidade vindo ver a lagoa. Ela tentou se convencer, mas o coração batia acelerado. Não era época de visita e ninguém tinha motivo para ir lá àquela hora do dia. Além do mais, a figura não se movia como pessoa normal. Era muito devagar, como se tivesse dificuldade para andar ou como se não quisesse fazer barulho. Na sexta-feira, a mesma coisa. Dessa vez, era de manhã cedo, quando ela foi buscar os ovos no galinheiro. Lá estava a sombra de novo, se movendo devagar ao redor da cruz enferrujada. Dona Neuza ficou parada, segurando a cesta, tentando enxergar melhor. A figura parecia estar cavando, usando as mãos para arrancar terra ao redor da cruz. "Ei, o que você está fazendo aí?" ela gritou, mas sua voz saiu mais fraca do que queria. A sombra parou de se mover por um momento, como se tivesse escutado, mas não levantou a cabeça. Depois, continuou cavando, mais devagar agora, como se não quisesse fazer barulho. Dona Neuza voltou para casa correndo, trancou a porta e ficou espiando pela janela. Mas quando olhou de novo, não tinha ninguém lá, só a lagoa seca e aquela cruz solitária no meio do barro rachado. Mas uma coisa ela notou. A terra ao redor da cruz estava diferente, mais revirada, como se alguém realmente tivesse cavado ali. Naquela noite ela não conseguiu dormir direito. Toda hora acordava e ia espirar pela janela, mas não viu nada. Só o vento balançando as árvores e o som dos grilos cantando no mato. Mas tinha uma coisa no ar, um cheiro estranho que ela não conseguia identificar. Era meio doce, meio podre, como fruta passada misturada com terra molhada. No sábado ela não foi para a cidade vender os quitutes. Não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela sombra cavando ao redor da cruz. Passou o dia inteiro inquieta, fazendo trabalhos domésticos para tentar esquecer, mas toda hora dava uma olhada na janela para ver se a figura tinha voltado. Foi no meio da tarde que ela resolveu ir até a casa da comadre Josefa, que morava um pouco mais perto da cidade. Talvez conversando com alguém, ela conseguisse esquecer aquelas bobagens da cabeça. Josefa era mulher experiente, tinha visto muita coisa na vida e sempre tinha um conselho bom para dar. "Comadre, a senhora já reparou como está estranha a lagoa?" Dona Neuza perguntou, depois de tomar um gole do café que Josefa tinha feito. "Estranha como, comadre? Só sei que está secando, mas isso é normal quando não chove", Josefa respondeu, mas Dona Neuza percebeu que ela desviou o olhar. "Não é só isso não, comadre. Tem uma cruz lá no meio, toda enferrujada. E eu juro que vi alguém mexendo por lá, de noite." Josefa ficou quieta por um tempo, mexendo o açúcar no café sem necessidade. Depois suspirou fundo e falou: "Comadre, tem coisas que é melhor não mexer. Essa lagoa sempre foi meio assombrada. Desde que eu me entendo por gente, minha avó contava umas histórias." "Que histórias, comadre?" "Bobagem de gente velha. Mas ela dizia que muito tempo atrás, quando a região ainda estava sendo colonizada, aconteceu uma coisa feia ali. Uns homens maus fizeram maldade com uma família inteira e depois enterraram os corpos perto da lagoa. Dizem que puseram uma cruz para marcar o lugar." Dona Neuza sentiu um frio na barriga. "E por que ninguém nunca falou isso antes?" "Porque é melhor deixar os mortos em paz, comadre. Quando a água baixa demais, às vezes eles ficam inquietos. Minha avó sempre dizia que era para não ir perto da lagoa quando ela secava muito." Dona Neuza voltou para casa com o coração pesado.
Agora entendia por que tinha sentido aquela sensação ruim perto da cruz. Não era só ferro enferrujado, era um marco de sofrimento, um lugar onde pessoas tinham morrido de forma violenta. Foi no domingo que as coisas ficaram realmente assustadoras. Dona Neuza acordou no meio da madrugada com um barulho estranho. Parecia alguém arrastando alguma coisa pesada pelo quintal. Ela se levantou devagar, com o coração disparado, e foi até a janela da sala. Lá fora, sob a luz fraca da lua, ela viu a sombra de novo. Só que dessa vez não estava sozinha. Eram 3 figuras escuras, todas curvadas, todas cavando ao redor da cruz. E o pior de tudo, elas tinham alguma coisa ao lado, alguma coisa comprida e escura que parecia um corpo. Dona Neuza tampou a boca com a mão para não gritar. As figuras se moviam em silêncio, como se soubessem exatamente o que fazer. Uma delas pegou a coisa comprida e começou a arrastar para o buraco que tinham cavado. As outras 2 ajudaram, e em poucos minutos tudo tinha sumido debaixo da terra. Quando terminaram, as 3 sombras ficaram paradas ao redor da cruz por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, uma por uma, começaram a se afastar em direções diferentes. Mas antes de sumir completamente, elas se reuniram de novo ao redor da cruz, como se estivessem fazendo algum tipo de ritual. A última olhou diretamente para a janela, onde Dona Neuza estava escondida, e mesmo na escuridão, ela teve certeza de que a coisa tinha visto ela. Foi um olhar que gelou o sangue dela, um olhar que não era de gente viva. O resto da madrugada, Dona Neuza passou acordada, sentada na cozinha com uma faca na mão, esperando o dia amanhecer. Quando o sol finalmente apareceu, ela teve coragem de olhar para a lagoa de novo. Tudo parecia normal, mas a terra ao redor da cruz estava diferente, mais escura, como se alguém tivesse regado ela com água ou com sangue. Na segunda-feira, Dona Neuza decidiu ir na cidade contar para alguém o que tinha visto. Mas quando chegou lá, descobriu que tinha acontecido uma coisa terrível. Seu Joaquim, que morava do outro lado da lagoa, tinha desaparecido. A família dele estava procurando desde domingo de manhã, e ninguém fazia ideia de onde ele podia ter ido. Ele saiu sábado à noite dizendo que ia dar uma volta. Contou à esposa dele, Dona Maria, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Falou que queria ver como estava a lagoa, que estava curioso com essas coisas que apareceram no fundo. Conhece ele, né? Sempre foi muito curioso. Dona Neuza sentiu um frio na barriga. Seu Joaquim era homem curioso mesmo, sempre mexendo onde não devia. E se ele tivesse ido lá na lagoa na hora errada? E se aquela coisa comprida que as sombras enterraram fosse... Ela não conseguiu terminar o pensamento. Voltou para casa sem falar nada para ninguém, mas com uma certeza terrível no peito. Seu Joaquim não ia mais aparecer, e ela sabia muito bem onde ele estava. Naquela terça-feira, Dona Neuza tentou agir como se nada tivesse acontecido. Cuidou das galinhas, regou a horta, fez os trabalhos de casa... Mas toda hora seus olhos iam para a janela, olhando na direção da lagoa. E toda vez que olhava, parecia que a cruz estava um pouco diferente, um pouco mais escura. No meio da tarde, ela viu Dona Maria passando na estrada, ainda procurando pelo marido. Dona Neuza teve vontade de contar o que tinha visto. Mas que ia dizer? Que viu umas sombras enterrando alguma coisa? Que achava que o marido dela estava morto e enterrado perto da cruz? Ninguém ia acreditar, e ela ainda ia ser chamada de louca. Mas quando a noite chegou, Dona Neuza não conseguiu mais fingir que estava tudo normal. Trancou todas as portas, fechou todas as janelas e se preparou para o pior. Porque ela sabia que as sombras iam voltar, e dessa vez elas podiam querer mais do que só enterrar os mortos. Lá pelas 11 da noite, ela escutou o primeiro ruído. Era como se alguém tivesse pisado num galho seco lá fora. Depois outro ruído, e outro. Passos lentos se aproximando da casa. Dona Neuza apagou todas as luzes e foi espiar pela fresta da janela da cozinha. Elas estavam lá. 3 figuras escuras caminhando devagar pelo quintal, se aproximando da casa.
Mas dessa vez, Dona Neuza conseguiu ver melhor. Não eram sombras comuns. Eram pessoas, ou o que sobrou de pessoas, com roupas rasgadas e a pele toda escura, como se tivessem sido queimadas. A primeira figura parou bem na frente da porta da cozinha e ficou ali, parada, como se estivesse escutando alguma coisa. As outras duas se espalharam, uma indo para cada lado da casa. Dona Neuza percebeu que elas estavam cercando a casa, como se soubessem que ela estava ali dentro. Então a primeira figura começou a bater na porta. Não era uma batida normal, era devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Toque, toque, toque. Parava um pouco, depois continuava. Toque, toque, toque. E a cada batida, Dona Neuza sentia como se o coração fosse parar. Quem é? O que vocês querem? Ela gritou, mas sua voz saiu trêmula. A batida parou por um momento, e então ela escutou um som que nunca ia esquecer pelo resto da vida. Era uma voz, mas não era voz de gente viva. Era rouca, como se viesse de muito longe, e falava muito devagar. Neuza, Neuza, vem cá, precisa ver. Dona Neuza reconheceu a voz. Era seu Joaquim, mas não era ele ao mesmo tempo. Era como se ele estivesse tentando falar debaixo da água, ou como se a garganta dele tivesse cheia de terra. Joaquim? Joaquim é você? Ela perguntou, mas já sabia que não era mais o Joaquim que ela conhecia. Vem cá, Neuza, tem coisa para mostrar. As outras duas figuras começaram a bater nas janelas dos outros cômodos. Toque, 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 tudo ao mesmo tempo, como se fosse uma música macabra. Dona Neuza se encolheu no canto da cozinha, segurando a faca com as duas mãos. Não, vocês não são gente, saiam da minha casa! Ela gritou, mas as batidas continuaram. E então, para o horror dela, escutou o barulho da porta da frente sendo aberta. Naquela noite, Dona Neuza não dormiu nem um minuto. Ficou sentada na cozinha, com todas as luzes acesas, esperando. E lá, pelas 3 da manhã, ela viu. As sombras tinham voltado, mas agora eram 4. E a nova sombra, a quarta, se movia igual seu Joaquim costumava se mover, meio devagar por causa do problema na perna. Dessa vez ela não teve dúvida. Pegou a espingarda velha que o marido tinha deixado, conferiu se estava carregada e saiu pela porta dos fundos. Ia acabar com aquela maldição de uma vez por todas, mesmo que custasse a vida dela. Mas quando chegou perto da lagoa, as sombras pararam de se mover e olharam todas na direção dela. E Dona Neuza percebeu que não eram sombras comuns. Eram pessoas, ou o que sobrou de pessoas, com a pele escura e os olhos fundos, como se tivessem sido queimadas pelo sol por muito tempo. Uma delas, a que ela tinha certeza que era seu Joaquim, começou a caminhar na direção dela. Os outros 3 seguiram atrás, se movendo sem fazer barulho, como se os pés não tocassem o chão. Dona Neuza tentou levantar a espingarda, mas os braços não obedeciam. Era como se o medo tivesse tomado conta do corpo dela inteiro. A criatura que tinha sido seu Joaquim parou bem na frente dela e abriu a boca. Mas em vez de palavras, saiu um som que parecia vento passando por um buraco fundo. E então Dona Neuza entendeu. Eles não queriam machucá-la. Eles queriam que ela se juntasse a eles, que virasse mais uma sombra para guardar os segredos da lagoa. Ela tentou correr, mas as pernas não se moveram. As 4 criaturas formaram um círculo ao redor dela, e uma por uma começaram a tocar em seus braços, seus ombros, seu rosto. O toque era frio como gelo e queimava como ferro quente ao mesmo tempo. Dona Neuza sentiu sua força indo embora, sentiu a vida sendo sugada para fora do corpo. Mas no último segundo, quando já estava quase desistindo, ouviu o galo cantar lá de casa. E com o primeiro raio de sol, as criaturas se afastaram, como se a luz fizesse mal para elas. Ela conseguiu voltar para casa cambaleando, mas sabia que na próxima noite elas voltariam, e na outra também, até que conseguissem o que queriam. Porque agora ela tinha visto demais.
Sabia demais. Era testemunha de coisas que deviam ficar enterradas para sempre. Durante todo o dia seguinte, Dona Neuza ficou pensando no que fazer. Podia tentar fugir, mas tinha certeza de que elas iam encontrar ela onde quer que fosse. Podia contar para alguém, mas quem ia acreditar? Podia tentar lutar, mas como se luta contra os mortos? Foi então que ela lembrou do que a comadre Josefa tinha falado sobre deixar os mortos em paz. Talvez, se ela conseguisse entender o que eles queriam, pudesse encontrar um jeito de fazer eles pararem. Naquela tarde, Dona Neuza fez uma coisa que nunca pensou que faria. Pegou uma vela, uma Bíblia velha, e foi até a lagoa. Não chegou muito perto da cruz, mas ficou numa distância que dava para ver tudo. Eu sei que vocês estão aí, ela falou olhando para a cruz. Eu sei que vocês querem alguma coisa, mas eu não sei o que é. Se vocês me deixarem em paz, eu prometo que nunca mais vou contar para ninguém o que vi aqui. O vento parou de soprar. Os grilos pararam de cantar. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para escutar. Então, bem devagar, a terra ao redor da cruz começou a se mexer. Dona Neuza ficou paralisada, vendo a terra se abrir como se fosse uma ferida, e de dentro saiu uma mão, depois um braço, depois uma cabeça. Era seu Joaquim, mas não era mais o Joaquim que ela conhecia. Estava todo coberto de terra, com os olhos esbranquiçados e a boca aberta num grito silencioso. Ele apontou para a cruz e depois para ela. E então Dona Neuza entendeu. Eles não queriam só que ela ficasse quieta. Eles queriam que ela ajudasse a contar a verdade. Que ela contasse o que realmente tinha acontecido ali, muito tempo atrás. Mas antes que ela pudesse dizer alguma coisa, ouviu vozes se aproximando. Era uma turma de homens da cidade procurando por seu Joaquim. Dona Neuza olhou para trás e viu as lanternas se aproximando pela trilha. Quando olhou de novo para a cruz, seu Joaquim tinha sumido. A terra estava normal de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia que tinha sido um aviso. Eles iam voltar, e da próxima vez não iam ser tão pacientes. Foi então que Dona Neuza tomou uma decisão. Juntou suas poucas coisas, trancou a casa e foi embora daquele lugar para sempre. Nunca mais quis saber da lagoa, da cruz enferrujada, ou das sombras que guardavam os mortos no fundo da terra seca. Mas antes de ir embora, ela parou na casa da comadre Josefa e contou tudo. Cada detalhe, cada sombra, cada som. E pediu para a comadre avisar todo mundo para não ir perto da lagoa quando ela secasse. Comadre, tem coisas que a gente não entende, mas isso não quer dizer que não são reais, ela falou com lágrimas nos olhos. Aqueles mortos tão inquietos. E enquanto a verdade não for contada, eles vão continuar assombrando quem chegar perto. Josefa prometeu que ia avisar todo mundo e que ia guardar a história, porque mesmo que as pessoas não acreditassem, era importante que alguém soubesse a verdade. Dizem que ela foi morar com uma irmã em outro estado e que nunca mais falou sobre o que tinha acontecido. Mas a lagoa continua lá. E quando o tempo fica muito seco, ela volta a secar. E quem conhece a história sabe que é melhor não chegar perto quando isso acontece, porque as sombras ainda estão lá, esperando, e elas sempre têm fome de companhia nova para ajudar a guardar os segredos que ninguém deve saber. A cruz, enferrujada, continua no mesmo lugar, marcando um túmulo que nunca devia ter sido mexido. E todo mundo que conhece a região sabe que quando a lagoa seca é melhor ficar longe. Dona Neuza nunca mais voltou, mas às vezes, quando a lua está cheia e o tempo está muito seco, os vizinhos mais antigos juram que veem uma quinta sombra ao redor da cruz. Uma sombra que se move como uma mulher velha, cuidando dos mortos que escolheram ficar naquele lugar maldito para sempre. E dizem também que se você passar pela lagoa numa noite muito silenciosa, pode escutar vozes sussurrando no vento. Vozes que contam uma história antiga de injustiça e morte, de segredos enterrados que querem vir à tona. Seu Joaquim nunca foi encontrado, mas todo mundo sabe onde ele está.
E sabem também que ele não está sozinho. Há outros ali, outros que foram curiosos demais, que chegaram perto demais da verdade. É por isso que ninguém constrói casa perto da lagoa. É por isso que as crianças não brincam mais por lá. Porque todo mundo sabe que tem lugares que é melhor deixar em paz e segredos que é melhor nunca descobrir. Mas a história não acaba aí. Porque toda vez que alguém novo chega na região, sempre tem alguém curioso que quer saber sobre a lagoa misteriosa. E toda vez que isso acontece, as sombras ficam mais inquietas, esperando a próxima alma que vai se juntar a elas para guardar os segredos da cruz enferrujada. E assim, a maldição continua, passando de geração em geração, lembrando a todos que os mortos não descansam em paz quando a justiça não foi feita, e que alguns lugares carregam cicatrizes que nunca cicatrizam, segredos que nunca podem ser esquecidos.